Sejam muito bem-vindos, eu sou Alan Siqueira e vocês estão no Quixotada, o seu programa de literatura. Se você chegou agora, peço que se inscreva logo para não se esquecer, porque a gente sempre acaba esquecendo no final do vídeo. Também não se esqueça de deixar a sua curtida e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de literatura, que gostam desses temas que nós abordamos aqui. Esse programa é mais um acompanhamento do Desafio Quixotada 2019. A minha lista do desafio está na descrição desse vídeo. E esse é o acompanhamento do mês de março. O mês de março foi um mês bem longo, o que me deu a oportunidade de ler um pouco mais do que eu tinha lido nos meses anteriores. Eu consegui ler 6 livros, desses 6, 2 da minha lista do desafio, que são o Dark Places, Lugares Escuros, da Gillian Flynn, e o primeiro volume da História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, que é o volume da literatura greco-latina. Vamos ver aqui. Uma coisa que eu tenho que pensar para o próximo ano é a questão do número de páginas. Eu estava olhando a minha lista do desafio e a maioria dos livros tem bem mais do que 500 páginas. Então eu coloquei 20 livros na lista e eles estão dando quase 15 mil páginas no total, o que é muita coisa. Então ano que vem eu vou dar uma revisada nisso. Mas vamos lá falar sobre os livros finalizados. Primeiramente, a literatura greco-latina por Carpo. Rapaz, é uma leitura deliciosa. O Carpo era um erudito. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1900 e faleceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1978. E ele era judeu de origem, embora convertido ao catolicismo. E chegou até no Brasil a trocar tapas com o Jorge Amado. Mas foi um cara que trouxe um valor imenso para nossas letras, para a nossa cultura. É um cara realmente incrível. Você lê a obra dele e se delicia. É muito gostoso mesmo de ler. E ele tem um estilo muito interessante, porque ele não parece esses livros enciclopédicos que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, as informações sobre a vida e a obra dos escritores que ele aborda, ele coloca aqui nas notas. Vocês vão poder ver aqui, ó, Tucídides, Platão. Então ele vai colocar aqui o ano de nascimento, da morte e quais são as obras principais. Enquanto que no corpo do texto, ele vai tratar de uma ambientação desses escritores dentro de uma lógica muito interessante do desenvolvimento socioeconômico da Grécia e de Roma. Vejamos, por exemplo, o que ele fala sobre o final da democracia romana, início do Império. Mas não bastava observar. Casca e o mundo. O homem de letras tem de agir, ou terá de se retirar para a natureza, que fica insensível às mudanças insignificantes que os homens operam. É possível a tentativa de introduzir motivos ideais literários na política, ou não abrigar o espírito no seio da grande mãe natureza. É a alternativa entre Cícero e Lucrécio. A tradição classificou as obras de Cícero, distinguindo discursos forenses e parlamentares, tratados filosóficos e cartas. Cícero é jornalista, advogado, político, vulgarizador das ideias filosóficas gregas em Roma. É literato. Durante séculos, todos os homens cultos, os letrados da Europa inteira, falaram e escreveram a língua de Cícero, e pode-se afirmar que a sua influência criou o tipo de homme de lettres. Julgado como exemplo supremo desse tipo, Cícero apresenta-se de maneira mais favorável e até a sua volubilidade política é a de um intelectual, incapaz de conformar-se com a disciplina, right or wrong, my party, dos partidos políticos. Então, ele vai falar sobre todos os grandes nomes da literatura greco-romana. E a forma como ele fala, ele passa uma confiança como se ele tivesse convivido com esses caras. Ele fala sobre Homero e diz que a gente tem uma parca noção do que Homero significava para os gregos antigos, porque, na verdade, ele era lido nas escolas não como poesia, não como aventura,
mas sim como algumas pessoas leem a Bíblia nos nossos tempos, como matéria de religião, de moral e ética, como uma lição que não poderia ser confrontada. É uma obra maravilhosa. Eu já estou louco para ler as demais obras dessa coleção. Muito bom mesmo. O Carpo me surpreendeu positivamente. Eu não imaginava que ele fosse tão bom quanto a leitura desse primeiro volume me levou a verificar. Agora falando sobre o Dark Places, da Gillian Flynn. Lugares Escuros. É um livro que virou filme. Vocês podem ver inclusive que a capa dessa edição aqui é a capa do filme. O que me deu muita raiva porque aqui atrás eles trazem inclusive os nomes das pessoas envolvidas na produção do filme, que eu não vejo muito sentido, porque isso aqui é o livro, né? Deveria, já que queriam colocar o nome de alguém aqui, que colocasse das pessoas envolvidas na produção do livro, né? Os editores, os revisores e tal. Mas eu entendo que isso é uma questão mercadológica, né? As pessoas gostam ainda de comprar livros com capas de filmes. Eu não escolhi essa edição pela capa, mas pelo preço, estava bem barata. E como é um livro que eu imaginava que não ia querer ler várias vezes, não fiz questão de uma edição muito bem cuidada, muito bonita. Peguei essa edição aqui, que é a publicação da Crown de Nova York, que faz parte do Penguin Random House. Mas vamos lá falar sobre o livro. Primeiramente, é bem complicado falar sobre um livro desse gênero, porque a gente acaba entregando alguma informação que pode ser considerada como um spoiler. Então fica aqui o aviso. Eu não vou entregar a solução do caso, mas de qualquer forma eu vou ter que dar algumas pistas para a gente poder falar sobre o livro. É um romance policial mesclado com um thriller psicológico. A gente vai acompanhar a Lib Day, que é essa personagem que no filme foi vivenciada pela Charlize Theron. E a Lib é uma sobrevivente de um massacre de sua família. A sua mãe e suas duas irmãs mais velhas foram mortas nos primeiros dias do ano de 1975, e quem foi acusado e está preso por esse crime é o irmão dela, que teve a sorte de não ir para a pena capital porque tinha sido suspensa no estado onde aconteceram os crimes, e depois acabou voltando, mas como a lei penal não retroage contra o réu, ele ficou em prisão perpétua até o presente momento. E Lib nunca foi visitar o irmão, é claro. Lib tinha 7 anos de idade quando aconteceram os crimes, e Ben Day, seu irmão que está preso, tinha 15. E ela escapou porque ouviu os tiros e a luta corporal, e então fugiu por uma janela. Como é o início do ano, lá no hemisfério norte, é o inverno e nevava nesse dia, ela inclusive perdeu alguns dedos devido ao frio intenso pelo qual ela passou ao fugir durante a madrugada. E no local do crime foram encontradas várias inscrições com sangue nas paredes que lembravam um culto ao Satanás. E é interessante que eu não imaginava que lá também fosse tão forte essa questão nos anos 80 da euforia em relação ao satanismo. Eu lembro que aqui no Brasil havia uma euforia muito grande, todo mundo dizia que a Xuxa, né, tinha feito um pacto com o demônio, que o boneco do Fofão vinha com, alguns diziam que era uma faca, um punhal para rituais satânicos, outros diziam que era uma cruz de cabeça para baixo. E esse clima, essa questão do temor do satanismo, de todo mundo achar que todo mundo era satanista, a gente pode ver que lá nos Estados Unidos também era muito forte. Talvez até tenha sido importado de lá para cá, como geralmente acontece quando se fala de memes. Pois bem, Lib vive das doações de pessoas que tiveram pena do fato dela ter ficado sozinha, né, da questão do massacre e tudo mais. Só que o dinheiro dessas doações está acabando. Ela publicou um livro com o nome dela, embora tenha sido escrito por outra pessoa,
mas esse livro também, as vendas já estão minguando, já que ela está com mais de 30 anos e, portanto, as pessoas deixaram de se interessar por essa garotinha que sofreu tanto, já que ela não é mais uma garotinha. E acontecem outros assassinatos, é claro, e as pessoas começam a se interessar pelos outros assassinatos, pelas outras vítimas, e vão esquecendo dela. O agente, então, bancário dela a procura para avisar que o dinheiro está acabando, e coincidentemente ela recebe uma carta pelos correios de um cara chamado Lyle, que pede para falar com ela e diz que se ela aceitar um encontro com determinadas pessoas pode ganhar até $500. Quando ela vai procurar esse cara, descobre que ele é um representante de um clube que é chamado de Kill Club, o Clube da Morte. E ela já fica meio cabreira em relação a esse clube, mas ela descobre que são pessoas que se interessam pelos assassinatos, que consideram que não foram elucidados completamente pela polícia e que querem elucidá-los. São policiais aposentados, donas de casa e tudo mais. E existe uma corrente muito forte dentro desse clube que não acredita que o Ben, irmão dela, seja o culpado. Que acreditam que o culpado seria o pai dela, Hunter, que era um alcoólatra cheio de problema, que gostava muito de jogar e perdia muito dinheiro no jogo, e que no dia dos assassinatos teria ido até a casa deles para pedir à ex-esposa, que ele havia abandonado alguns anos antes, mas que estava sempre voltando para encontrá-la. Ele sempre ia lá para pedir dinheiro, e ela, é claro, tinha que se recusar, até porque na ocasião ela era uma fazendeira, tinha herdado uma fazenda dos pais, e essa fazenda estava numa crise muito grande. Eram os anos 80, havia uma crise muito forte, principalmente em relação à zona rural dos Estados Unidos. O Hunter não cansa de culpar o presidente de então, o democrata Jimmy Carter. E existe um caldeirão de coisas que aconteceram que a gente só vai descobrir ao longo da narrativa. A narrativa segue duas linhas. Uma é a narrativa em terceira pessoa dos acontecimentos do dia, que vai seguir em alguns capítulos o Ben, aquilo que se passou com ele, e em outros capítulos vai acompanhar a mãe da Libby, a Perry Day. Esses capítulos do passado, que vão narrando ora Ben, ora Perry, vão se intercalando com os capítulos do presente que vão mostrando a Libby. Ela vai até o clube e lá eles a desafiam a procurar as pessoas envolvidas no crime para ajudá-los a elucidar, porque acreditam que ela teria um acesso maior a estas pessoas. Primeiramente ela vai procurar o Ben na prisão e descobre que ele está tranquilo em relação a ela, que ele não a culpa por tê-lo acusado de cometer os crimes, embora ela não tenha sido realmente uma testemunha ocular. Ela apenas ouviu a voz dele, inclusive quando ela estava já na floresta, ouviu quando ele disse que ela ficasse onde estava, que não voltasse para casa. E o Ben, ela percebe que ele é reticente em falar sobre os acontecimentos, sobre os fatos. Ele está escondendo alguma coisa, embora ela não saiba exatamente o que seja. Mas ela vai começar a investigar, vai procurar o pai dela, o Hunter, que vai dizer para ela que na ocasião o Ben tinha uma namorada de nome Dayondra e tinha também um amigo, Trey, e esses dois estavam com o Ben no dia e que eles poderiam ajudá-lo a elucidar a situação. E ela vai descobrir também que a Dayondra estava grávida do Ben. Mas além de tudo isso, além de ter essa namorada grávida que ela nunca ouviu falar, de ter esse amigo, o Trey Tipano, que era um descendente de indígenas e que estava envolvido com cultos satanistas, e também em relação à desconfiança que ela tem do próprio pai, que ela lembra que foi até a casa e que brigou com a mãe dela, que gritou com ela porque ela não quis dar dinheiro. Também existe um outro acontecimento que houve naquela época, que foi a acusação de que o Ben estaria molestando crianças de 10 anos de idade, porque ele começou a ajudar em umas aulas de arte, em uma turma com crianças dessa faixa etária, e dentre essas, ele acabou meio que entrando em um namorinho, digamos que inocente, com uma menininha dessas de 10 anos, que achava ele legal,
justamente por ele ser mais velho. E ele era um cara bem popular na escola, todo mundo achava ele muito estranho. Sabe aquelas coisas que sempre acontecem, né? Aquele cara que é considerado estranho, que sofre bullying e tudo mais. E essa menina achava esse cara legal. Então o Ben acaba acompanhando essa menininha sempre, fica com ela depois da aula, até que os pais vão buscá-la e tudo mais. E acaba rolando um beijo entre eles. E esse beijo, quando uma professora descobre essa relação, eles começam a perguntar à menina e a menina acha que o beijo simplesmente o pessoal está subestimando. Então ela começa a exagerar essas histórias, dizendo que aconteceram mais coisas, como forma de parecer mais legal, mais madura e tudo mais. A Lib vai encontrar essa menina já adulta num clube de striptease. Então, as pessoas que estavam envolvidas de alguma forma nesse caso tiveram vidas péssimas, né, depois do que aconteceu. E fica pairando no ar quem seria o culpado. Será que o Ben participou ou não? Mas ele estava na casa no dia, né? A Libby ouviu a voz dele. E essas pessoas, o Hanner e o pai dessa menina, a quem o Ben foi acusado de ter molestado, e os devedores do Hanner, talvez tivessem também querido ir até o local. As pessoas que estiveram com o Ben no dia. Então tudo isso vai gerando um mistério cada vez maior e um terror psicológico, digamos assim. E um fato positivo que eu achei do livro é que ele criou uma empatia com essa família, com a família Day. Apesar de a Libby logo no início dizer que ela tem uma coisa ruim dentro de si e que é do sangue ruim dos Day. Mas eu criei uma empatia com eles. Tanto que geralmente isso não acontece, mas quando ela descreve os crimes, eu fiquei torcendo para que não acontecesse, embora eu soubesse que já havia acontecido, que ela estava apenas narrando algo do passado. É uma narrativa interessante, o estilo dela de mesclar presente e passado e em nenhum momento demonstrar ser um narrador onisciente, mostrar ser um narrador que está descobrindo as coisas junto conosco, é muito interessante. É uma leitura que eu indico para vocês. Gillian Flynn tem um estilo bem próprio, muito interessante, valeu a pena a leitura. Infelizmente eu não pretendo ler outras vezes, porque depois que a gente sabe o que aconteceu, meio que perde a graça, né, eu ter esse tipo de livro. Mas eu indico a leitura sim para vocês, é muito interessante a forma como ela constrói a sua história e como ela vai desenvolvendo os personagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.